Vamos lá, galera. Meninos, tudo ok aí? Eu tenho retorno da aula. Aqui? Aqui. Isso, do slide. Ah, só atrás, né? Ah, pronto, perfeito. Show. Boa noite, meu nome é Patrícia Lopes, para quem não me conhece, sou médica emergencista. Estarei hoje falando com vocês sobre síndrome compartimental, né? É um tema aparentemente raro, só que a gente precisa reconhecer, saber diagnosticar, saber tratar, porque ele é uma emergência médica, né? E, como uma boa emergência médica, se você retardar o reconhecimento, se você retardar o tratamento, o paciente vai ter repercussões graves relacionadas a isso. Então, você precisa reconhecer. É igual causas raras, né? Igual antigamente, antes do advento do POX, a gente dizia que paciente com tamponamento e TEP eram causas raras de você encontrar. Só que você precisa pensar. Se você não pensar nesse diagnóstico, você não vai realmente procurar e não vai encontrar. Tá? Então, ele é uma emergência médica e é uma síndrome tempo-dependente, tá? Que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Quando eu estava procurando figuras para fazer essa aula, eu estava tentando encontrar alguma figura que tentasse demonstrar como é a síndrome compartimental, como é que ela funciona. E eu achei essa figura excelente, o elefantinho aí preso dentro dessa caixinha, né, demonstrando realmente como é que funciona a síndrome compartimental. Então, eu tenho um aumento de pressão dentro de um determinado espaço, ou uma redução desse espaço, causando também aumento de pressão dentro daquele local. Tá certo? Então, síndrome compartimental é isso. Eu tenho um aumento de pressão dentro daquele local, seja ele mão, perna, braço, a gente vai ver direitinho onde é que eu posso ter. E aqui só mostrando o modelo esquemático para vocês, certo? Aqui de tíbia, aqui de unirádio. Como é que funciona a constituição num corte, né? Você pegou aqui a perna do paciente, fez um corte aqui transversal para mostrar para vocês. A gente tem aqui a região, esse branquinho, a região óssea, esse mais vermelhinho, a região das camadas musculares, né, dos compartimentos musculares, e entre eles a gente tem os vasos, né, responsáveis pela vascularização, pela perfusão dos meus compartimentos, pela perfusão da musculatura, certo? Nervos, enfim. Então, vocês conseguem ver que é um espaço que não cabe muita coisa aí dentro. Né? Então, qualquer conteúdo extra que eu coloque, seja ele sangue, seja ele edema, que seja, ele vai comprimir, e ele vai comprimir principalmente os meus vasos. Então, eu vou ter um problema grande de perfusão quando eu tenho qualquer coisa dentro desse espaço, ocasionando aumento pressórico aí dentro. E onde é que vai acontecer? Qual é o paciente que vai apresentar essa síndrome compartimental? Principalmente nos pacientes que apresentam fratura fechada, né, de tíbia, que é o principal representante. Eu, particularmente, até hoje, vi 2 casos de síndrome compartimental e foram realmente em pacientes com fratura fechada de tíbia. Mas a gente pode ter em pacientes fraturas de região de coxa, antebraço, braço, mão, pé e por aí vai. Lembrando que a gente... Peguei um caso de choque elétrico faz umas 2 semanas com síndrome compartimental. Choque elétrico, doutora Nicole aqui citando, com síndrome compartimental. E, além disso, a gente pode encontrar também pacientes com fratura exposta, tá? Lembrando que o paciente que tem fratura exposta é um paciente que provavelmente teve um impacto, um trauma de alta energia. Então, é um paciente que deve ter ali sangramento, né, lesão de tecido. Então, impactos de alta energia geram fratura exposta e podem também gerar síndrome compartimental. Não necessariamente só pacientes com fratura fechada, tá? E a gente também tem situações não traumáticas levando a síndrome compartimental, tá? Para a gente não ficar só pensando que só acontece nos pacientes que sofrem fraturas, né? Situações não traumáticas que levam à síndrome compartimental. Pacientes grandes queimados, aqui um exemplo aqui na esquerda da tela de vocês, até que foi feito em escarotomia, isso aqui é um exemplo real que eu peguei no meu plantão. Pacientes com acidentes ofídicos, pacientes com lesões por esmagamento, né? A doutora Nicole citou agora há pouco aqui, que pegou um paciente com choque elétrico, que apresentou síndrome compartimental. Então, a gente tem vários exemplos que saem da situação de fratura que também podem levar à síndrome compartimental. Beleza? Então, abram a mente de vocês para outras situações. E qual a situação clássica? Quem é o meu paciente que vai evoluir com síndrome compartimental? Meu paciente é um paciente com trauma clássico, né? Um paciente com trauma, com fratura, ou tibial ou femoral, que são os principais representantes da classe, né?
geralmente homens jovens. Por que homens jovens, né, de 20 a 40 anos? Porque são pacientes que têm maior massa muscular e têm a região ali da fáscia, né, ao redor do músculo, mais próxima, mais, digamos assim, menos flácida, né? Então, acaba que a gente tem menos espaço para comportar edema, para comportar sangramentos, então acaba que eles são mais propensos a ter síndrome compartimental. Sem falar que a gente tem, homens geralmente estão envolvidos, né, 10 vezes mais em acidentes do que mulheres, então realmente eles vão ser mais propensos a desenvolver a síndrome. Pode acontecer também em idosos, né? Principalmente idosos com hipertensão, pacientes idosos que têm mal perfundidos, problemas de perfusão tecidual, também podem acabar evoluindo com síndrome compartimental. E como eu falei para vocês, os homens eles têm até 10 vezes mais chance de se envolver em acidentes do que as mulheres. Isso é uma estatística que ninguém entende por quê, né? Mas está aí um exemplo de uma das coisas que poderia explicar essa porcentagem tão alta, né? E como é que acontece a síndrome compartimental? Como é que ela vai acontecer? Lembrando que é um problema de microcirculação. Existe um looping, que uma coisa gera outra, que começa com o edema tecidual. Né? O seu paciente, pensando no paciente da fratura, que é o mais clássico. O seu paciente sofreu ali um trauma, evoluiu com uma fratura fechada, de tíbia, por exemplo, que é o mais comum que a gente tem, e ele começa a evoluir ali com edema tecidual. Esse edema tecidual, ele ocasiona um aumento, né, um aumento da pressão, e esse aumento da pressão, como a gente mostrou naquela figura inicial, eu vou ter redução do fluxo venoso, eu vou comprimir os meus vasos, e os meus vasos vão reduzir o meu fluxo venoso. Essa redução do fluxo venoso leva a uma redução da minha perfusão capilar, e essa perfusão capilar reduzida leva, em último caso, aí, a isquemia e necrose. Tá certo? Então, é isso que acontece e o paciente fica nesse looping, né, até realmente evoluir com perda do membro. E o que acontece quando a gente vai entender esse aumento da pressão tecidual? O paciente que tem aumento da pressão tecidual tem aumento da minha pressão venosa. Lembra que ele vai comprimir os meus vasos que estão ali dentro do compartimento. E a partir desse processo, o organismo libera histamina, tentando vasodilatar os capilares para aumentar o fluxo sanguíneo. E essa liberação de histamina com essa dilatação dos capilares aumenta a minha pressão compartimental. E esse aumento da minha pressão compartimental leva a uma diminuição do fluxo arterial, levando a isquemia e infarto, isquemia e necrose. E de onde é que vem esse aumento de pressão? O que é que a gente precisa avaliar no paciente que tem síndrome compartimental? Né? O grande número que eu preciso que vocês gravem é o número 30, tá? 30. Por que eu preciso lembrar do 30? Porque o meu diagnóstico de síndrome compartimental, quando eu vou para a avaliação das pressões dentro daquele compartimento, ele passa por esse número. Ele pode ser de duas formas. Eu posso fazer o cálculo, né, a mensuração da minha pressão compartimental, né, que eu vou mostrar mais à frente como é que a gente pode fazer isso. Se a minha pressão compartimental for maior ou igual a 30, é um sinal de alerta que provavelmente esse paciente vai precisar de uma fasciotomia. Outra maneira da gente fazer esse cálculo, para saber se realmente eu tenho um aumento de pressão, uma síndrome compartimental ali dentro, é por meio do delta pressão, delta P. Esse cálculo delta P vai ser feito pela pressão arterial diastólica menos a pressão compartimental. E esse valor, quando ele é menor do que 30, também é um sinal de alerta que o seu paciente está com uma síndrome compartimental e possivelmente vai precisar de uma fasciotomia. Então, vamos lá. Delta P, pressão arterial diastólica menos a pressão compartimental. Quando eu tenho um aumento da minha pressão compartimental, ou seja, o paciente teve ali uma fratura, aumentou o edema, aumentou a pressão do meu compartimento, eu me aproximo da minha pressão arterial diastólica. Então, meu delta T vai diminuir. Lembra que o meu delta P, quando ele é menor do que 30, ele gera um sinal de alerta. Né? Então, quanto maior a minha pressão compartimento, menor esse meu delta P. Lembra que eu preciso de gradiente de pressões para garantir fluxo, tá certo? Então, nesse caso, quando ele se aproxima, a gente já tem que ligar o alerta que provavelmente esse paciente vai precisar de uma fasciotomia, que é o tratamento definitivo. E qual que eu vou usar? Delta P ou avaliação, a mensuração da pressão compartimental direta?
O delta-P, ele é mais preciso. Por quê? Se a gente pensar no paciente hipotenso, por exemplo, paciente com PA de 9/5. O paciente com PA de 9/5, digamos que eu fiz lá a mensuração da minha pressão compartimental e deu 25. Se eu for me basear só nesse valor, ele não vai me gerar um sinal de alerta, porque é um valor menor do que 30, lembra? A pressão compartimental, ele me gera um sinal de alerta quando ela é acima de 30. Beleza, mas se eu tiver um paciente hipotenso, esse meu valor ele vai ser falseado. Por quê? Se eu jogar na fórmula, pressão arterial diastólica, 50. Pressão do compartimento, 25. Se eu subtrair uma da outra, eu vou ter um delta-P de 25, ou seja, esse paciente tem um síndrome compartimental e eu preciso fazer uma fasciotomia nele. Valor esse que estava falseado lá pela minha pressão compartimental isolada, tá certo? Então, se você tiver como medir, a pressão intracompartimental é por meio do delta-P, tá certo? Ele é mais preciso. E aí esse cara, o Whitesides, ele descreveu pela primeira vez em 1975 uma forma da gente fazer essa mensuração da pressão intracompartimento por meio de um catéter fendido, né? Ele usava um manômetrozinho com mercúrio, uma seringa e um catéter que infundia dentro do compartimento para fazer a medida da pressão. Hoje a gente já tem, né, atualizações aí desse método, né? Parece uma caixinha de fita cassete, né, antiga, novo, que a gente consegue medir ali aquela pressão intracompartimental. Mas muitas vezes, praticamente todas as vezes, você não vai ter como medir essa pressão compartimental. Então, seu diagnóstico vai ser baseado na clínica, certo? No exame físico e na história do paciente. E aí tem os famosos 5Ps, né? Os 5Ps da síndrome compartimental. Eu coloquei aqui os Ps em inglês, mas vou fazendo a tradução simultânea aqui para vocês, né? O primeiro P seria dor, a gente vai já falar sobre ela, paralisia, parestesias, palidez e ausência de pulso, certo? Lembrando que palidez, parestesias, paralisias são sinais bem tardios, né? Então, se a gente for olhar esses 5Ps, ele já é de uma síndrome compartimental bem estabelecida, que provavelmente, se o seu paciente tem esses 5Ps, ele já não é mais reversível, ele já tem um quadro irreversível, né? Então, a gente não pode deixar chegar nos 5Ps, eu preciso identificar bem antes, né? Lembrando também que a ausência de pulso ela não é obrigatória para dizer que meu paciente tem síndrome compartimental, né? O paciente pode ter síndrome compartimental e ainda ter pulso, né? Tem até um sexto P, que surgiu depois, né? Que é a poiquilotermia, né? Que é relacionada à temperatura do membro afetado. E aí, como eu falei para vocês, esses sintomas todos, sinais e sintomas todos juntos, eles vão apresentar uma síndrome compartimental já bem estabelecida e reversível, que não adianta mais nem eu tratar, o paciente já vai perder o membro. Eu não posso deixar todos eles aparecerem. E o que é que eu tenho que fazer? Qual é a primeira coisa que eu tenho que avaliar no meu paciente? Qual é o sinal e sintoma mais precoce? Esse paciente que chegou lá para você, vítima de trauma, tem uma fratura lá de tíbia e está lá no cantinho dele relatando dor. Você vai lá, faz analgesia nele, faz um dipirona, um profenide, o paciente não melhora da dor. Doutor, o paciente ainda está com dor. Você aumenta a analgesia dele, faz aí um opioide. Doutor, o paciente ainda está com dor. Quando você vai examinar, é um paciente que tem uma dor persistente, que não melhora, uma dor desproporcional ao exame físico. Então, esse paciente tem que te gerar um sinal de alerta. Tá? Um paciente com uma dor desproporcional ao exame físico tem que ligar um alerta que esse paciente pode ter um sinal bem precoce de síndrome compartimental. Tá certo? Então, a gente tem que ficar atento a esse sinal, porque ele aparece antes de todos os outros. E você não vai querer que o paciente fique sem pulso para diagnosticar. Tá? Então, 93% de sensibilidade se eu tiver esses 3 sintomas. Se o paciente tiver uma dor em repouso, aquela dor desproporcional que eu falei para vocês. Se ele tiver uma dor com um alongamento passivo, né, fazer extensão passiva e flexão ativa, o paciente vai ter também relacionado à dor em repouso, junto com parestesias, 93% de sensibilidade para diagnóstico de síndrome compartimental. Então, não preciso estar com os 5Ps para pensar que o paciente tem essa síndrome. E ela aumenta para 98% de sensibilidade quando o paciente tem fraqueza muscular associada. Tá? Então, já tem que te ligar um alerta aí. E lembrando que a síndrome compartimental é um processo dinâmico, né? O seu paciente ele não vai melhorar, ele vai só piorar.
e ele é tempo dependente, né? Assim como AVC, assim como IAM, a síndrome compartimental é tempo dependente e precisa ser pensada e diagnosticada rápido para ser tratada de maneira precoce. Senão, realmente, seu paciente vai perder a perna. Tá? Então, é importantíssimo que a gente não negligencie esse diagnóstico. E o raio-x, doutor? Se eu pedir um raio-x, eu não consigo ver, não, que está com síndrome compartimental? Não, o raio-x não vai te ajudar. Você vai, no máximo, ver a fratura do seu paciente, né? E outras coisas que você queira ver ali, alterações ósseas, mas a síndrome compartimental não vai poder ser vista pelo raio-x. Então, não vai dar para te ajudar com o raio-x beira-leito. Mas beleza, eu suspeitei de síndrome compartimental ou consegui diagnosticar, tinha como medir ou não tinha como medir, mas eu consegui diagnosticar, eu quero saber agora como é que eu trato. O que é que eu faço com esse paciente, agora que eu sei que ele tem um síndrome compartimental? Você vai primeiro aliviar a dor do seu paciente, tá? Lembra que ele tem uma dor intensa, ele tem uma dor desproporcional, e aquela dor difusa é uma dor que ele não sabe quantificar, ele não sabe apontar onde é, uma dor, às vezes, em queimação. Então, o ideal é que você tente fazer um alívio da dor, ressuscitação com fluido se indicado. Você vai remover compressões externas ou curativos circunferenciais, caso tenha, talas, né? E fazer a redução de fraturas e luxações, caso também seja indicado nesse caso, tá certo? Então, fiz tudo isso, preciso agora pensar na fasciotomia, que é o tratamento definitivo da síndrome compartimental. Mas beleza, fasciotomia. Quando é que eu vou fazer? Tenho suspeita de síndrome compartimental. A minha clínica e o meu exame físico são bem compatíveis, né? Não me resta dúvida que esse paciente tem um síndrome compartimental. Então, você precisa fazer a fasciotomia, isso não resta dúvida. Minha clínica e meu exame físico não me deixam dúvidas de que é um síndrome compartimental, fasciotomia é seu tratamento. Outra situação, paciente desorientado, paciente alcoolizado, paciente inconsciente, paciente já veio entubado, não consegui coletar a história, não consigo avaliar se ele tem uma dor desproporcional, não consigo avaliar se ele tem parestesia. O que é que eu posso fazer? Você pode tentar fazer a medida da pressão intracompartimental. Se ele tiver uma pressão compartimental acima de 30, né, maior ou igual a 30, ou um delta P menor do que 30, aí está indicado fasciotomia. Mas não retardem a realização do procedimento se vocês suspeitarem de síndrome compartimental. Lembra que é uma síndrome tempo dependente. Demorou a diagnosticar, demorou a pensar, demorou a tratar, seu paciente perde a perna, tá? Então, a fasciotomia é o único tratamento que vai normalizar a pressão elevada de forma confiável. Não tem outra coisa que você possa fazer. O tratamento é esse, certo? E aí, eu trouxe aqui o vídeo para vocês verem. Deixa eu ver aqui se vai rodar. Não tem áudio. É porque eu queria mirar mais um pouquinho mais para cá. Eu consigo colocar ele para correr um pouquinho mais para frente? Eu tenho que esperar. Não, vou esperar. Pronto. Deu certo. Queria mostrar nesse vídeo aqui para vocês uma maneira de você fazer a mensuração da pressão compartimental, que é uma maneira bem mais moderna que aquela que eu tinha mostrado, né? Que você coloca uma seringa acoplada a um detector, né, de salina, e aí vai ter um marcadorzinho, uma tela, onde já vai aparecer para ti o valor da pressão compartimental do paciente. E aí você localiza qual é o compartimento que você quer, que você está suspeitando, né, que está com síndrome compartimental, injeta no paciente a solução e vai retornar para você já com o valor da pressão ali dentro, tá? Beleza. E aqui é uma foto já de uma lesão que já tinha sido feita, uma fasciotomia, certo? E aí o que é importante que a gente saiba? Beleza, identifiquei, suspeitei que tinha um síndrome compartimental, tive coragem lá, fiz a minha fasciotomia. E o que eu preciso fazer agora? Você vai deixar o seu membro na posição neutra, vai deixar lá a ferida aberta com o membro na posição neutra, vai manter a PAM dentro da normalidade, né? Lembra que eu preciso de um gradiente de pressão, então minha pressão não pode cair demais. E evitar elevar o membro acima do nível do coração, porque você não vai ajudar com o retorno venoso e vai piorar porque vai diminuir aí o fluxo arterial para a sua perna, tá certo? Então, como eu falei no começo da aula,
é uma síndrome tempo-dependente. Ela pode acontecer nas primeiras horas, depois do trauma, pode acontecer até 36 horas da lesão inicial, mas é importante que a gente saiba que acima de 12 horas ela já é uma lesão irreversível. Ela já é uma lesão que já gerou necrose, já é uma lesão que já gerou isquemia, então não tem muito mais o que você fazer. Então, você precisa identificar se o paciente tiver um síndrome compartimental dentro das primeiras 12 horas, tá certo? E aí, o que a gente tem de complicações, né? O paciente pode evoluir com inviabilidade do tecido nervoso muscular, isso a médio e curto prazo, infecções relacionadas, isquemia e necrose, que é um quadro já bem mais crítico, né? E eu preciso tratar de forma agressiva os pacientes que apresentam mioglobinúria, rabdomiólise e hipercalemia, porque eles podem evoluir com insuficiência renal, né? Até 40% dos pacientes com síndrome compartimental vão apresentar um CPK elevado e vão apresentar uma rabdomiólise. Então, eu preciso tratar agressivamente para os pacientes não evoluírem com uma IRA. Aqui é uma complicação mais tardia, né, dos pacientes que apresentam, né, lesão isquêmica, de musculatura nervosa, de uma contratura de Volkmann, né? O paciente realmente não conseguiu ser diagnosticado a tempo e evolui com essa contratura irreversível, né? Pode ser tentada uma fisioterapia para melhora da viabilidade do membro, mas ela é irreversível. Então, precisa reconhecer, precisa tratar, tá? Então, o seu medo de abrir a perna do paciente lá com bisturi, de realizar uma fasciotomia, ele não pode ser maior do que o medo do paciente de perder a perna. Você tem que fazer uma amputação aí precoce no paciente que poderia ter sido potencialmente diagnosticado. Certo? E aí o elefantinho feliz, que já não está mais preso na jaulinha, né, sob pressão. E era isso que a gente tinha para falar um pouquinho sobre síndrome compartimental.